Capítulo 2. Era dia de pagamento de impostos, momento em que ficava mais evidente nossa condição de servidão com relação a Roma. O cobrador montava uma pequena tenda na entrada da cidade e ali permanecia durante todo o dia, resguardado por 2 soldados. Os moradores faziam uma fila para entregarem às aves de rapina quase tudo o que ganhavam com seu trabalho. Em todos os rostos transparecia o desgosto e o desamparo. Eu estava na fila, seguido de meu amigo Simão. O cobrador passou por nós com a sua túnica luxuosa que o fazia parecer mais alto do que realmente era. Na verdade, não eram poucos os que zombavam dele por sua baixa estatura. Chamava-se Zaqueu, e sua fortuna o fazia famoso pela cidade. E o que mais revoltava todos era o fato de ser judeu como nós. Roma usava de astúcia para dominar os povos que considerava inferiores. Ao invés de colocar cobradores de impostos romanos, passara a usar gente do nosso povo. No passado, muitos cobradores romanos haviam sido mortos por membros de um partido rebelde, os zelotes. Agora, preferiam dispor de cidadãos judeus devidamente seduzidos por salários vultosos e por algumas regalias concedidas por César. Embora esses cobradores alcançassem riqueza e privilégios, eram odiados por seu povo, que os consideravam traidores. Zaqueu sentou-se sob a tenda e começou a executar sua tarefa. De cada cidadão, conferia cuidadosamente o seu denário. Sonegações eram muitas vezes pagas com a vida. Dívidas para com Roma significavam cárcere e sofrimento. Os olhos astutos dos soldados captavam todos os movimentos ao redor. Um deles parecia preocupado com um pequeno grupo de homens que observava a cobrança de longe. Eu e Simão percebemos a tensão no ar. Simão dirigiu-me um olhar assustado e puxou-me para perto de si, sussurrando em meu ouvido. Aquele soldado. O que tem ele? Cuidado com ele. Foi ele quem tentou abusar de Leia. Não é bom que saiba quem é você. Ao ouvir as palavras de Simão, senti um calor percorrer todas as minhas veias e imediatamente levei a mão ao punhal que guardava sob a roupa. Simão apertou meu braço com força. Nem pense nisso. Eu só o avisei para que tivesse cuidado com ele. Não faça nenhuma besteira. Lutei para me dominar, mas meu desejo era de sangue. Só desviei meu olhar quando o tal soldado se deslocou da tenda onde estava e foi em direção ao grupo de homens que observavam de longe. Simão olhou para eles e levou a mão ao rosto impaciente. Tive a impressão de que fez um sinal para os tais homens. Eu não os conhecia e estranhei a atitude de meu amigo. Quem são eles? Você os conhece? Perguntei. Silêncio. Fique quieto e evite olhar para eles. Inesperadamente, o tumulto começou. Ao ver a aproximação do soldado, os homens tentaram se afastar às pressas. Parem aí, advertiu. Eles não obedeceram e tentaram correr, mas imediatamente o outro soldado juntou-se ao primeiro e gritou para os que estavam de guarda na entrada da cidade. Zelotes, zelotes, não deixe que escapem. Simão parecia esconder o rosto com a ponta da túnica. A correria e o pânico eram gerais. Mulheres e crianças buscavam se abrigar, pois sabiam que as mortes seriam inevitáveis. Simão tentou me arrastar para trás de uma coluna onde se escondia, mas fui mais rápido. Meu ódio não permitia que eu raciocinasse. Aproveitei o tumulto e fui à procura do soldado que arrumara a minha Leia. O punhal já estava brilhando em minhas mãos quando percebi que os homens que tentaram fugir estavam muito bem armados com espadas e reagiam ao cerco que lhes impunham. Eram habilidosos no duelo e demonstravam destemor, tanto quanto eu. Pouco me importava se eram zelotes ou não. Nunca tinha tido contato com eles. Somente me preocupava em conseguir chegar perto do maldito soldado que condenara minha esposa. Mergulhei no meio da luta. Quando estava pronto a desferir um golpe certeiro nas costas do soldado, o outro arrancou-me o punhal da mão e feriu-me no ombro direito. Vi a morte diante de mim e já julgava acabada ali a minha triste existência, quando alguém gritou meu nome. Sem pensar, virei-me e vi Simão, que me atirara com a espada. Só aí percebi que ele também estava no meio da luta. Cruzei espadas com o soldado com tanta fúria que me surpreendi com a minha própria destreza. Na verdade, colocava para fora toda a revolta guardada por anos de repressão e de dor. Em poucos minutos, o abati e parti em busca do meu alvo. Minha sede não estava saciada.
Quando me vi diante dele, senti um estranho prazer que triplicou minhas forças. Com um estranho sorriso no rosto, passei a coagi-lo sem trégua. Podia ver o medo estampado nos seus olhos, mas nada me comoveu. Arranquei-lhe a espada das mãos num só golpe, e mesmo depois de vê-lo desarmado, fui impiedoso. Atravessei-o com um golpe certeiro, retirei a espada de seu ventre ensanguentado e ainda decepei-lhe a cabeça. Só aí minha fúria cessou. Quando o vi estendido no chão, sorri satisfeito e murmurei comigo: por Leia. Por um segundo esqueci que matar um soldado romano era decretar a própria condenação. Os outros vieram em minha direção e procurei escapar como pude. A correria desordenada criava pânico e gritaria. De repente, senti uma mão forte que me puxava para uma viela estreita. Corremos por lá e fomos parar num estábulo nos arredores da cidade. Escondido no meio dos animais, tentei recuperar o fôlego. Só então me dei conta de que homens que me salvara fora Simão. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou: percebe a loucura que acaba de fazer? O que esperava? Que eu ficasse quieto? As coisas não devem ser feitas assim, Barrabás. Você precisa aprender a dominar seus impulsos. Deve aprender a usar mais a cabeça e menos o coração. Se quer mesmo fazer justiça à sua esposa, e a tantos que sofrem sob o jugo romano, dou-lhe toda a razão. Mas existem meios menos suicidas de se fazer isso. Que meios? Como sabe dessas coisas, Simão? Hoje tive a impressão de que você conhecia os zelotes. De onde tirou aquela espada que me deu? Nunca soube que andasse armado. Simão sorriu e comecei a me dar conta de que estava diante de uma pessoa que até ali desconhecia. Tenha calma, meu intempestivo amigo. Sei de muitas coisas que você desconhece. A primeira é que um homem que anda armado nunca deve revelar a ninguém que anda assim. O efeito surpresa faz com que os oponentes temam lidar com você. A segunda, sei dessas coisas porque conheço os zelotes bem de perto. Sou um deles, Barrabás. Fiquei mudo e tive de concordar com Simão a respeito do efeito surpresa. Depois de tantos anos de convivência, sequer desconfiaria do seu envolvimento com os zelotes. Os zelotes eram um grupo político que lutava contra a dominação de Roma sobre Israel. Sua meta era expulsar os romanos a todo custo, usando de todos os meios necessários, principalmente a violência. Todos os que eram suspeitos de envolvimento com os zelotes passavam a ser perseguidos e quase sempre terminavam na prisão. Caso fosse provado seu envolvimento, o destino certo era a cruz, destinada a prisioneiros políticos, traidores de César ou graves hereges. Os zelotes eram sempre as pessoas como eu, que não suportavam caladas tanta opressão. A maioria já tinha sofrido com a perda de familiares e amigos pelas mãos dos romanos. A vida já tinha perdido o sentido para eles e para mim. Por isso, tudo parecia válido. Era uma satisfação morrer, se desse modo se conseguisse levar consigo ao menos uma das aves de rapina. O que me espantava era de fato que Simão ser um homem quase sempre pacífico e de gênio tolerante e amigável, bem diferente de mim, que era passional, agressivo e revoltado. Nunca o ouvi proferir uma só queixa sobre nada ao seu redor. Olhava tudo com os olhos apagados, distantes e indiferentes. Pelo menos é o que fazia parecer. Agora eu sabia que Simão não era tão tolerante assim. Você é um zelote? Não consigo acreditar. Por quê? Só porque não saio por aí matando soldados romanos durante tumultos públicos? Disse sorrindo ironicamente. Já lhe disse que existem outras formas. É preciso usar de astúcia. Os romanos são extremamente inteligentes. Se desejamos combatê-los, devemos agir com inteligência. É claro que se a força se faz necessária, nós a usaremos, mas de maneira planejada no momento mais adequado. Eles têm uma vantagem que não possuímos: grande número de soldados. Somos poucos e pobres. Eles são o exército mais poderoso do mundo e o império mais rico. Temos de compensar essas faltas com raciocínio. Penso que você poderia ser muito útil para nós, mas antes deve aprender a dominar-se. Eu, um zelote? Quer que eu me junte a vocês? Não tenho pretensões políticas
e não entendo nada sobre isso. Sou um homem rude, só gostaria de viver com o mínimo de dignidade. Todos nós queremos isso. Neste momento, creio que você não tem muita escolha. Olha o que fez. Você matou 2 soldados romanos. Hoje mesmo vão destacar tropas para procurá-lo em cada canto da cidade. Farão questão de crucificá-lo diante da cidade inteira e do modo mais doloroso possível. O que vai ganhar com isso? Se ficar vivo e lutar conosco, poderemos ter mais uma chance de vencer. A escolha é sua. Pode voltar para casa agora e esperar que venham buscá-lo, ou pode vir comigo para um lugar onde estará seguro. Por alguns minutos pensei no que havia feito e percebi que me encontrava numa situação sem volta. Não poderia retornar para casa. Minha vida não valia mais um denário sequer. Vi-me forçado a aceitar a proposta de Simão. Ficamos por algum tempo escondidos nos estábulos e só saímos quando Simão julgou que era mais seguro. Ele me levou para a casa dele. Foi até a minha e apanhou algumas roupas e um objeto especial a meu pedido. A tábua de madeira entalhada, minha única lembrança de Léia. Pouco tempo depois, seguimos para fora da cidade, no lugar onde ficava o cemitério abandonado. Era um descampado ermo e pedregoso. As sepulturas eram escavadas nas pedras e fechadas com uma maior. Os zelotes removiam as pedras das entradas e usavam os túmulos como esconderijos. Normalmente queimavam os restos mortais que se encontravam e se instalavam sem a menor cerimônia. Senti repugnância daquele lugar, mas não havia como voltar atrás. Em poucas horas, minha vida tinha se transformado de modo brutal. De humilde e rude construtor de casas, tornei-me um assassino foragido. Foi assim, em pouco tempo, tornei-me um zelote e que ganhei o nome de Bandido Barrabás.